Oi, gente, galerinha do segundo ano, minha turma amada, idolatrada, salve, salve. E aí, como vocês estão? Bom, nós ficamos de conversar ainda sobre alguns tecidos antes da gente passar para nossa bio 2, né? Então, eu queria fechar tecido conjuntivo com vocês antes da gente passar para a bio 2. Nós já estudamos o tecido epitelial, que é o tecido de revestimento e de secreção. Nós vimos também que o tecido epitelial ele não recebe aporte sanguíneo, ele recebe o aporte sanguíneo do tecido que é trava-língua, subjacente a ele. Que tecido é esse? É o tecido conjuntivo, meu povo. Tecido conjuntivo é aquele tecido que vai estar abaixo do tecido epitelial e que vai ter algumas funções que estão relacionadas ao tecido epitelial e que não estão relacionadas ao tecido epitelial. Aluno de Renatinha tem obrigação de saber tecido epitelial, pelo menos as funções e as características, tecido conjuntivo, funções, características e tipos de tecido conjuntivo. Então, a gente segue. O que nós vamos aprender nessa aula? Nós vamos conhecer e diferenciar os tipos de tecido conjuntivo, vamos compreender essas funções e vamos também, que não está ali, mas a gente está implícito ali, nós vamos relacionar aos outros tecidos que nós vamos conhecer ao longo do ano letivo. Quais são as características do tecido conjuntivo? Quais são aquelas características que ao momento de eu ver em uma prova, eu sei que ele está falando de um tecido conjuntivo? Vamos lá. Características. Eles estão relacionados ao estabelecimento e manutenção da forma do corpo. Os tipos de tecido conjuntivo, eles estão relacionados à manutenção de algumas funções e a forma do nosso corpo. Não fique em pânico, a gente já vai falar mais sobre isso, tá? Sustentação do epitélio. Isso é uma coisa básica. Por quê? Porque nós já vimos que ele não fica embaixo do tecido epitelial. Se ele fica abaixo do tecido epitelial, portanto, ele vai conseguir o quê? Nutrir o tecido epitelial. Além de nutrir o tecido epitelial, ele também vai o quê? Sustentar esse tecido epitelial. E a última característica, não menos importante, as células que formam tecido conjuntivo, elas têm uma grande quantidade de substância intercelular, que a gente chama de matriz intercelular. Agora, vamos sempre tentar fazer uma correlação com o que nós vimos na aula anterior. Tecido epitelial, como é que as células eram dispostas? Elas não eram justapostas, porque elas estavam agarradinhas umas nas outras, a ponto de... Lembra que quando eu dei a aula, você assistiu o vídeo. Se você não assistiu, mente, fala que você assistiu, corre, dá um pause, vai lá, assiste, depois você volta. Lembra que eu falei? Imagina depois que acabar coronavírus, todo mundo vai se aglomerar, vai todo mundo querer ir para aquela boate onde você não tem espaço nenhum, você não consegue se mexer, nem para soltar um punzinho. Isso são as células justapostas. Elas têm pouca ou nenhuma substância intercelular, que a gente chama de matriz intercelular. Já no caso do tecido conjuntivo, essas células elas são dispostas de forma mais frouxa, de forma a ter espaço entre elas, e esse espaço é preenchido pela matriz extracelular. Isso faz com que alguns tipos de tecido conjuntivo consigam ter uma elasticidade, consigam ter um movimento, não só isso. Também o tipo de fibra que forma esse tecido também vai fazer isso, tá? Quais são os tipos de tecido conjuntivo que são de importância para nós que vamos prestar o vestibular, que vamos passar para o terceiro ano? Tecido conjuntivo propriamente dito, que nós temos dois tipos, nós temos o frouxo e temos o denso, e os tecidos conjuntivos especiais, que é o tecido adiposo, aquela gordurinha gostosa que nós mulheres acumulamos no nosso órgão pânceps, tecido cartilaginoso, tecido ósseo e hematopoiético, que é o nosso tecido sanguíneo. Então, ao longo das nossas aulas, nós vamos conhecer
cada um desses tecidos de forma mais eficiente possível. Então eu trouxe uma imagem para que a gente pudesse perceber a quantidade de líquido que esses tecidos conjuntivos apresentam. Esse primeiro tecido que a gente está vendo ali, o amarelinho, ele é o tecido adiposo, é o tecido que forma as nossas gordurinhas. Se a gente parar para analisar, a gente vê que as células elas estão dispostas com alguma substância ali no meio delas. Essas substâncias que estão ali no meio delas é o que a gente chama de matriz intercelular, que está presente entre as células. Isso serve para que o tecido não fique voando, ele fica meio de apoio ali e ele algumas vezes troca substâncias com essa matriz intercelular. O próximo que a gente vê vermelhinho, tecido cartilaginoso, vermelhinho não, laranja, né, que eu tô meio daltônica. Laranja, a gente observa um pouco mais de espaço entre as células que formam tecido ósseo. A gente também observa um espaço mediano e no tecido sanguíneo a gente observa um tipo de tecido conjuntivo especial, que tem uma quantidade tão grande de matéria, de matriz intercelular, que esse tecido a gente consegue separar isso em laboratório e uma parte vai formar o plasma, basicamente tanto líquido quanto ele recebe ali na sua matriz. Bom, tecido conjuntivo propriamente dito, ele também é chamado de conectivo. Olha que fácil, gente. Ele faz a conexão entre outros tecidos do nosso corpo. E quais são as funções desse tecido conectivo? Função de defesa, ele apresenta ali células do sistema imunitário que vão fazer a defesa do nosso organismo. Ele tem a função de transportar substâncias, a gente vai falar mais sobre isso. E ele também faz a nutrição de tecidos sem vascularização. Que tecido é esse que não tem vascularização, gente? Por exemplo, tecido epitelial. Ah, que legal, Renatinha. Lembra que eu falei para vocês que vocês iam conseguir relacionar diferentes tipos de tecido? Olha só, ó, ali, ó, nutrição de tecidos sem vascularização. Aluno da Renatinha já sabe que isso acontece com a relação entre o tecido epitelial e o tecido conjuntivo. As células que compõem o tecido conjuntivo propriamente dito, elas são de alguns tipos diferentes, né? Professora, eu preciso decorar isso? Eu vou dar algumas dicas para você não decorar, para você tentar interpretar. Lembra que eu digo para vocês? Interpretem aquilo que vocês estão lendo. Então vamos lá. Fibroblastos. Fibroblastos. Quando a gente fala de blasto, qualquer coisa que você escuta, fibroblasto, osteoblasto, não sei o que, blasto, a gente está falando de síntese de alguma coisa. São células que vão sintetizar fibras que vão formar o tecido conjuntivo propriamente dito. É só um tipo de fibra que forma esse tecido? Não! São dois tipos de fibra diferentes que formam esse tecido. São os fibroblastos, que são células mais jovens, que apresentam uma atividade metabólica intensa, núcleo muito grande, são células alongadas. Por quê? Porque elas precisam ter um metabolismo muito intenso. E os fibrócitos, que são células menos ativas, apresentam um núcleo reduzido. Elas estão ali formando diferentes processos posteriores, além de produção de fibras que a gente observa no fibroblasto. Os fibrócitos, eles participam de processos secundários, como, por exemplo, o processo da cicatrização. Os macrófagos são células de defesa que têm a característica de fazer uma defesa inicial do nosso organismo e elas são células que são fagocitárias. Olha ali no nosso... Olha ali no nosso desenho, né? Nós temos um monócito, que é uma célula que é precursora dele. Esse monócito vai dar origem ao macrófago, que são fagocitárias clássicas. Eles vão emitir ali a formação de falsos pés
para fagocitar os invasores e eles geram parte desses invasores, né, o lixo que sobrou dessa digestão que aconteceu dentro dessas estruturas, dentro dos fagossomas, eles vão liberar isso para o ambiente e vão ativar outras células do nosso sistema imunitário. Lembra que quando a gente fala de sistema imune, você aprendeu lá no seu ensino fundamental um tipo de célula. A gente fala de vários tipos de célula, ok? Nós temos os mastócitos também, que atuam em processos inflamatórios, processos alérgicos, e também a gente tem que eles produzem a heparina, que ajuda o nosso sangue ali a não coagular, ok? Temos os plasmócitos, que são células de defesa que vão produzir anticorpos, e aquela dali eu tenho que ler, gente. Mesenquimatosas, que vai formar o quê? Novos fibroblastos para processos de cicatrização, que eles têm capacidade de se diferenciar em outras células do nosso tecido conjuntivo propriamente dito. É como se fossem células tronco do nosso tecido conjuntivo, ok? Renatinha, eu preciso saber tudo isso? É bom que você entenda, é bom que você compreenda os tipos de célula que estão formando ali o tecido conjuntivo propriamente dito. Um dos tipos de tecido conjuntivo propriamente dito é o tecido conjuntivo propriamente dito frouxo. Eles apresentam o quê? Diferentes tipos de fibra. Olha ali, fibra colágeno, fibras elásticas e fibras reticulares. Essas fibras, elas servem de sustentação. Você já ouviu falar que a pessoa, quando fica mais velha, ela precisa de colágeno para não ficar com ruga, né? Olha aí a formação desse tecido conjuntivo que produz esse tipo de célula que está abaixo da pele. Então, se você tenta melhorar a produção desse colágeno, em teoria, a pessoa vai ficar com menos ruga, porque não vai ter ali... você vai ter uma continuidade. Olha só, Renatinha, cheia de ruga, né? Problema não, depois a gente mete um botox. E a gente também tem diferentes tipos de células. A gente tem também células de defesa. Característica que a gente tem nesse tecido, é que ele é flexível. Embora não tenha muita resistência à tração, você não consegue esticá-lo muito, ele tem uma certa flexibilidade. Participa da nutrição das células epiteliais. Olha ali a nossa imagem, ó. Tecido conjuntivo frouxo, ele está abaixo do nosso tecido epitelial, ó, da epiderme e da derme. Ele está abaixo. Então, ele está abaixo, ele está nutrindo aquele tecido com as coisas que ele necessita. Então, ele apresenta ali vasos linfáticos, nervos que vão dar a sustentação para esse tecido. Ufa, caraca, gente, tô falando pra caramba. O outro tipo de tecido conjuntivo que nós temos é o tecido conjuntivo denso não modelado. Ele tem diferença se a gente for comparar com o tecido conjuntivo que nós estudamos, com o frouxo, tá? Pelo seguinte, também tenho ali a formação de fibras colágenos. Porém, a formação dessas fibras colágenos, ela acontece em formas diferentes, tá? Por isso, a característica que ele tem é que ele é pouco elástico. Ele é resistente, porém, ele não tem tanta elasticidade quanto o tecido conjuntivo frouxo que nós estudamos, tá? Ele localiza-se na derme e tem estruturas que ligam os ossos entre si e os tendões também. Se a gente parar para pensar nos tendões, é fácil a gente perceber que ele tem pouca elasticidade. Quantas vezes você já não ouviu falar, fulano rompeu o tendão, fulano fez isso, fulano fez aquilo, porque esse tecido ele não tem uma elasticidade muito grande. Então vamos lá. Comparando os dois tipos de tecido, nós temos ali que esse tecido que nós estamos estudando, que é o tecido não modelado, ele apresenta as suas fibras de forma toda louca. Ela apresenta uma desorganização.
E o tecido conjuntivo modelado, ele segue o modelo. As fibras, elas estão indo em um único sentido. Por isso que esse tipo de tecido, ele é pouco elástico, porque as suas fibras são dispostas ali de forma mais organizada. Gostaram do conteúdo? Curte lá a nossa página no YouTube, dá muito like, passa pra todo mundo. Lembra que semana que vem tem mais. Beijo, galera. Amo vocês.